O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Nem tudo no Evangelho de Lucas está em ordem cronológica. Algumas coisas seguem uma ordem moral, como neste capítulo 16. Ele começa com a parábola do administrador infiel, segue falando da correta administração do que pertence a Deus e denuncia a avareza dos fariseus. Agora Jesus fala da justiça própria, antes de falar da lei, do divórcio, e terminar com a história do rico e do mendigo. Apesar de parecerem assuntos diferentes, tudo está ligado e tem a ver com os judeus, a lei e o judaísmo. Jesus diz aos fariseus: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Isso está em Lucas 16:15. Nós encontramos na Bíblia tanto a justificação horizontal, isto é, de homem para homem, como a justificação vertical, isto é, do homem para com Deus. Tiago, na sua epístola, ela fala da primeira, mostrando que diante de seu semelhante, o homem é justificado pelas obras. Ali diz assim: a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre a mim a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a você a minha fé pelas obras. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Isso está em Tiago, capítulo 2, versículo 17 em diante. Ao dizer, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras, fica fácil entender que ele está falando de uma justificação horizontal, de homem para homem. Porém, na carta de Paulo aos Romanos, ele fala da justificação vertical, do homem para com Deus. Ali diz: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Isto é, diante dos homens ele tem de que se gloriar. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Romanos capítulo 4. Deus, que vê os corações, justifica o homem por sua fé e deposita isso em sua conta, como justiça. Aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 5. Um exemplo de ímpio justificado apenas pela fé é o ladrão que se converteu na cruz. Sem fazer qualquer obra, sem ser batizado ou cumprir qualquer ordenança, ele recebeu a certeza de se encontrar naquele mesmo dia com o Senhor no paraíso. Mas o que isso e tudo mais desse capítulo tem a ver com os judeus e o judaísmo? Bem, é disso que nós falaremos nos próximos 3 minutos. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.